Pai amado, eu lhe peço que o Senhor venha falar ao nosso coração através do nosso Senhor, o Espírito Santo. É o que te peço, ó Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, estudando o livro Nisto Cremos, eu descobri que existe nele 8 textos que falam contra a possibilidade de plena libertação do pecado. Mas eu fiquei muito contente porque, estudando esse livro, eu também descobri que este livro contém 31 mensagens que são favoráveis a esse pensamento. Veja bem, 31 mensagens que apoiam o pensamento da plena libertação do pecado. Esse é um livro importante para a nossa igreja, então eu fiquei muito contente ao descobrir esse fato. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns desses textos. Cristo provando ser possível obedecer à lei. Tendo em vista se tornar um exemplo de como as pessoas poderiam viver, Cristo teria que viver vida sem pecado em sua natureza humana. Na qualidade de segundo Adão, Cristo desfez o mito de que os seres criados não poderiam obedecer à lei de Deus e obter a vitória sobre o pecado. A raça humana demonstrou à raça humana que é possível ser fiel à vontade de Deus. Repetindo, demonstrou à raça humana que é possível ser fiel à vontade de Deus. No ponto em que o primeiro Adão caiu, o segundo Adão obteve a vitória sobre o pecado e sobre Satanás, tornando-se nosso Salvador e perfeito exemplo na força de seu poder. A vitória pode tornar-se nossa. Tornando-se nosso Salvador e perfeito exemplo na força de seu poder, a vitória pode tornar-se nossa. Então aqui nós vemos Cristo como nosso exemplo de vitória, e que a vitória pode se tornar-se nossa também. Continuando, ao contemplá-lo, as pessoas são transformadas de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor. Coríntios 3:13, 2 Coríntios 3:13. Olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Efetivamente, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos para seguir os seus passos. Cristo nos deixou o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Nisto cremos, página 6566. Como filho do homem, aqui o texto, nisto cremos, diz: como filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Que texto claro, né, irmãos? Que maravilha, vale a pena repeti-lo. Como filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Cristo como exemplo. Como filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Não há desculpa para não vivermos uma vida santificada. Não é verdade? Esse texto está em Nisto Cremos, página 59. A experiência de Cristo em viver vida vitoriosa não constitui seu privilégio. Ele não exerceu qualquer poder que a humanidade não possa exercer. Nós também podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. Por meio do divino poder de Cristo, podemos ter acesso a todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade.
2 Pedro 1:3. Nisto cremos, página 68. Vale a pena repetir um texto, uma parte desse texto. A experiência de Cristo em viver a vida vitoriosa não constitui seu privilégio. Ele não exerceu qualquer poder que a humanidade não possa exercer. Nisto cremos, página 68. Outro texto maravilhoso. A inspiração da vida de Cristo, a vida terrestre de Cristo, também oferece à humanidade um modelo de como viver. Novamente, a vida terrestre de Cristo oferece à humanidade um modelo de como viver. Pedro, por exemplo, recomenda-nos o modo como Cristo respondeu aos abusos ao que foi submetido. 1 Pedro 2, 21 a 23. Ele foi feito à nossa semelhança e submetido a todos os pontos da tentação às quais nós somos. Demonstrou que aqueles que se submetem ao poder de Deus não necessitam continuar em pecado. A vida de Cristo provê certeza de que podemos viver vitoriosamente. Paulo testificou: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Nisso cremos, página 144, 144. A vida terrestre de Cristo também oferece à humanidade um modelo. Novamente, falando de Cristo como um modelo. E olha só, eu vou repetir essa parte que é muito importante. Aqueles que se submetem ao poder de Deus não necessitam continuar em pecado. Nisso cremos, página 144. A vida envolve as constantes mudanças. Não existe terreno neutro, ou sendo enobrecidos ou degradados. Ou seremos escravos do pecado ou escravos da justiça. Romanos 6, 17 e 18. Quem quer que ocupe nossa mente estará ocupando todo o nosso ser. Se por meio do Espírito Santo Cristo ocupar nossa mente, nos tornaremos pessoas semelhantes a Cristo. Repetindo. Se por meio do Espírito Santo Cristo ocupar a nossa mente, nos tornaremos pessoas semelhantes a Cristo. Pois a vida cheia do Espírito apresenta todo pensamento à obediência a Cristo. 1 Coríntios 19, 5. Mas, se estivermos sem Cristo, estaremos separados de toda a fonte da vida, e nossa destruição última será inevitável. Nisto cremos, páginas 159 e 160. Qualquer pecado, outro texto, qualquer pecado, pequeno ou grande, resulta no veredicto culpado. Portanto, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10. Nisto cremos, página 113. O último texto. Apesar de nossa corrupção humana, quando nos submetemos a Cristo, nosso coração se une ao seu coração. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nossa mente se torna uma com a sua mente. Nossos pensamentos são levados cativos a Ele. Vivemos sua vida. Vivemos a vida de Cristo. Que maravilha esse texto! Somos cobertos com o manto de sua justiça. Parábolas de Jesus, página 312. E no Nisso Cremos está em
na página 143. Nisto cremos, página 143. Apesar de nós, eu vou repetir esse texto porque ele é muito bonito, muito importante. Apesar de nossa corrupção humana, quando nos submetemos a Cristo, nosso coração se une ao seu coração, se une, nossa vontade emerge à sua vontade, nossa mente se torna uma com a sua mente, nossos pensamentos são levados cativos a Ele, vivemos sua vida, aqui está escrito com letra maiúscula, significa que nós vivemos a vida de Cristo, somos cobertos com o manto de sua justiça, parábola de Jesus 312, nisto cremos 143, vivemos sua vida. Então, amados, no livro Nisto Cremos, não há por que perseguir as pessoas que acreditam na vitória sobre o pecado. Não há por que tirar os cargos das pessoas que defendem essa mensagem. Essa é uma mensagem nossa, apoiada por esse importante livro. Não há por que chamar de herege as pessoas que falam sobre vitória sobre o pecado. Porque essa é uma mensagem contida em um importante livro nosso. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entender e aceitar essa mensagem. Pai amado, obrigado por essa mensagem maravilhosa de libertação do pecado contida em nossos documentos. Te pedimos que nós possamos aceitar essa mensagem e possamos vivê-la, Pai. É o que te pedimos, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.